eu sou a Lu Alone e bem-vindo a mais um Glorycast, o podcast do Glorify. Eu tenho a honra de apresentar esse Glorycast para você que está em casa e hoje a gente vai receber, gente, uma pessoa muito especial que mata a gente de rir nas redes sociais com seus posts incríveis, mas também um podcast sobre um tema muito importante e relevante hoje, que é a saúde mental. Chegou o tempo da gente falar sobre isso mais do que nunca. E esse mês é um mês que a gente quer te alertar, Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio. Então eu recebo o psiquiatra Ismael Sobrinho. Prazer, Lu, prazer a todos, né? Uma honra estar aqui no Glorify. Esse podcast vai ser realmente muito bacana e com um tema muito relevante, né? Saúde mental é uma questão também espiritual. Isso. E a gente negligencia muito. Acho que a gente tem que levar assim com humor, levar a vida mais leve, mas é um assunto muito sério. Eu tenho certeza que quem assistiu o podcast vai aprender muito sobre saúde mental, sobre fé, sobre como diferenciar essas questões todas que nós cristãos temos. Tem muito assunto para a gente prosear hoje, vai ser bom. É isso mesmo, acho que vai ser muito bom, muito relevante, né? Para quem não te conhece, eu vou te apresentar um pouquinho. Gente, o Dr. Ismael Sobrinho, ele tem mais de 10 mil pacientes que ele já atendeu ao longo dos anos que ele atende como médico. Ele é um cristão, então ele também é cristão além de médico, fez aí teologia, então ele fala muito sobre fé, sobre ciência, né? Sobre a saúde mental, mas também sobre os paradigmas que a gente, né, construímos aí na nossa história como cristãos. E ele tem muito para acrescentar na nossa vida e talvez para ajudar você que está em casa ou algum parente seu, algum amigo que precisa do auxílio. Doutor Ismael, uma coisa, antes de tudo, que privilégio te receber. E o que a gente tem visto e que tem aos poucos assustado é que, assim, durante um tempo a gente viveu um estigma muito grande dentro da igreja, né? Assim, algo muito assim sobre a depressão. A depressão, ela era do diabo, então o cristão, ele não podia ter depressão. Mas o suicídio, ele não era nem mencionado. Sim. Então, assim, pensar que um cristão, um pastor, que alguém referência podia pensar em se suicidar era algo que não passava na nossa mente até poucos anos atrás. E agora a gente tem visto notícias de pastores se suicidando, né, de cristãos com cada dia mais tentativas de suicídio no nosso meio. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Isso é espiritual? Isso é natural? Como buscar ajuda? Eu vou deixar que você comece, porque o tema é muito profundo. Não, é interessante. A gente tem que falar desse assunto primeiro, né, quem está nos assistindo. Em algumas pesquisas, o Brasil é o 5º país do mundo em casos de depressão e nós somos o campeão mundial de ansiedade, ou seja, é uma ilusão achar que o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, como muitas vezes dizem, né? E algumas pesquisas, Lu, elas têm demonstrado assim, que a incidência de depressão entre evangélicos e não evangélicos ela é igual. As pessoas até às vezes têm uma ideia de que a igreja é uma redoma, ou é uma bolha de proteção, ou que ser cristão é uma espécie de vacinação contra doenças psiquiátricas, não é fato. Então, as pesquisas que a gente tem científicas mesmo mostram que é um padrão igual, ou seja, ser cristão no Brasil não é um fator de proteção. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a fé saudável, isso sim protege. Uma outra coisa muito legal da gente colocar é que se nós formos na Bíblia, essa ideia assim, de que o cristão ou que a pessoa que serve a Deus não tem uma crise emocional, ela não tem muito respaldo nas Escrituras. Assim, eu tenho vários exemplos bíblicos disso, mas me vem assim à cabeça dois personagens que são muito emblemáticos na Bíblia. Uma é Jeremias, que lá no capítulo 20, ele, após um processo assim, de muita pressão emocional, de muita pressão espiritual, ele faz uma oração a Deus, que ele diz assim, lá para o finalzinho do capítulo 20, ele diz: maldito o dia que eu nasci, né? Por que eu vim nesse mundo só para ver tristezas e desilusões? A gente vê ali o profeta, Jeremias, o homem de Deus, ele ali realmente assim, dizendo para Deus que era melhor ele não ter nascido. E a gente tem ali Elias em 1 Reis 19. Elias, em 1 Reis 19, ele também é profeta, ele também é um homem de Deus, ele passa por um processo de estresse, sobrecarga espiritual, e ele ora também, dizendo assim: Deus, toma logo a minha vida, que eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, e depois vamos falar um pouquinho depois como que o crente expressa os sentimentos de suicídio, mas existem vários personagens bíblicos que eles desejaram morrer. Existem vários personagens bíblicos, como Jó, como Davi em alguns salmos, que em algum momento da vida deles, eles apresentaram sintomas de tristeza extrema. Então, a Bíblia ela não dá muito aval para a gente negligenciar as emoções. Eu até acho interessante, quando a Bíblia registra isso, ela quer exatamente mostrar que as pessoas que andaram com Deus, elas não são super-heróis.
Elas não são pessoas assim que foram pessoas inabaláveis, pessoas que não tinham crises emocionais, pessoas que não tinham crises de fé. Hoje, infelizmente, a gente vem assim numa cultura, às vezes cristã, do sucesso, da felicidade a todo custo, que o crente não tem crise, que o crente tem que estar sempre bem, mas isso não bate com o que a própria Bíblia registrou desses homens. E não só a Bíblia. Se nós formos ver a história, vários homens que Deus usou assim muito, eles tiveram depressão, né? O Charles Spurgeon, que talvez seja um dos maiores pregadores de todos os tempos, o príncipe dos pregadores, ele conviveu com a depressão por um longo período do ministério dele. Se nós lemos alguns textos do C.S. Lewis, alguns textos do próprio Lutero, a gente vê que eles flertaram ali com sintomas depressivos em vários momentos do ministério. Então, o testemunho público desses homens sempre mostrou que eles realmente eram pessoas humanas, que tinham crises e tudo. E hoje, né, trazendo para uma realidade aqui mais próxima, no consultório eu tenho mais de 300 pastores e missionários que eu trato e que eu acompanho. Muitos estão em missões, muitos estão em outros países, são cristãos fiéis, são cristãos piedosos, mas eles também passam por depressão. Então, assim, a título de introdução, é muito importante a gente trazer esses dados, né? No mundo, a cada 40 segundos, mais ou menos, uma pessoa comete suicídio. E no Brasil, a cada mais ou menos 40, 45 minutos, uma pessoa perde a vida por suicídio. Como o país é um país muito violento, o Brasil, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Perde para mortes trágicas, assim, por acidentes ou outras coisas. Mas em alguns países de primeiro mundo, o suicídio já é a segunda maior causa, que eu falo, em jovens. Ou seja, a gente está crescendo muito o índice de suicídio, as tentativas de suicídio entre crianças, entre adolescentes, que é uma população que até então a gente não via tanto. Então a gente tem que falar mais desses assuntos, né? A igreja hoje ela convive com as tentativas, como você bem colocou no início, isso ficava uma coisa meio velada, né? As pessoas sentiam muito medo de falar de doenças emocionais, mas ultimamente eu nem falo que é tanto pela educação, mas a necessidade, né? A água bateu no pescoço da igreja, os problemas chegaram dentro da igreja. Então é muito importante, eu fico feliz da gente ter um momento aqui de falar sobre isso, porque tem muita gente que ainda traz uma visão muito preconceituosa, até mistificada e demonizada, né? Sobre isso, sobre esses problemas psiquiátricos. E é importante a gente sempre entender quais são as causas desses problemas. Nós vamos conversar aqui um pouco mais, mas assim, lógico que a gente acredita nas coisas espirituais, nas causas espirituais, mas é muito mais além disso, né? E a gente tem que conectar essa dinâmica do que a Bíblia diz que é corpo, do que é alma, do que é espírito, para que as pessoas possam ter uma vida equilibrada sobre esses assuntos, né? Exatamente. Às vezes as pessoas sofrem traumas, e sofrer um trauma e passar por uma dor e entrar numa depressão, não saber lidar com essa dor, não significa que você foi possuído por um demônio, né? Sim. Então a gente realmente tem que falar isso, porque muitas pessoas dentro da igreja, até hoje, mesmo com o assunto mais difundido, né, as pessoas falando mais, muitas pessoas até hoje, elas não procuram ajuda. E para qualquer outra coisa, né, gente? Você tá com uma dor no pé, você vai no médico, né, no ortopedista. Você tá com uma dor no dente, você vai no dentista. Mas quando a dor é na alma, quando a dor, né, assim, é profunda, e não sabe, muitas vezes, ainda existe esse preconceito de ir num psicólogo, num psiquiatra, né? E procurar ajuda. Então, eu acho extremamente relevante esse podcast. É interessante você falar isso, né? A gente tem dois preconceitos quando a gente é cristão, porque lá fora da igreja já tem esse estigma, né? De que a doença psiquiátrica é fraqueza, de que a psiquiatra é coisa de quem não tem trabalho, de que a pessoa que tem uma depressão, uma ansiedade é porque o pai foi meio frouxo na educação, de que as pessoas têm depressão e ansiedade é porque elas não têm... eles não tem uma louça para lavar, igual não tem uma falam, louça para né? lavar e etc e tal. Quando entra dentro da igreja, a gente tem outra barreira. A gente tem o preconceito geral, mas a gente tem o preconceito que eu chamo preconceito gospel, né? O preconceito da espiritualidade. Ou seja, se traduz automaticamente a doença psiquiátrica como falta de fé, como pecado, como falta de comunhão com Deus, como um processo espiritual, como se alguém tem uma brecha, como se alguém tem algum tipo de problema. Então, o cristão, ele tem essas barreiras. Por isso que eu percebo, é uma coisa triste de falar, mas eu percebo que os cristãos, às vezes, eles chegam aos mais graves no consultório. Porque eles protelam muito a ajuda, eles vão espiritualizando, eles vão deixando, então eles acabam chegando, às vezes com situações às vezes mais limítrofes do que as pessoas às vezes que não têm ali uma fé.
falta um pouco de praticidade. Nós vamos conversar, mas assim, de entender os papéis, né, do psiquiatra e tudo. E isso, sobre a causa das doenças, é uma coisa muito incompreendida, né? Quando eu faço uma enquete assim, sobre depressão, sobre qualquer coisa nas redes sociais, essa questão da causa espiritual, ela normalmente já vem assim muito forte na mente das pessoas, ou seja, depressão é uma coisa espiritual. Mas a Bíblia diz que nós somos corpo, né? Então, ou seja, uma natureza biológica, nós somos alma, nós temos a natureza psicológica e nós somos seres espirituais. Então, nós somos seres com um espírito que nasce de novo. E Tessalonicenses diz, lá no capítulo 4, versículo 12, que nós devemos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito, e a Bíblia diz que nós devemos cuidar dessas 3 áreas da nossa vida. Mas o cristão, normalmente, ele foca muito mais a carga no espiritual. E ele tem uma negligência no que é do corpo e no que é emocional. Por que eu estou dizendo isso? As doenças psiquiátricas, por exemplo, a depressão, nós sabemos que ela é um distúrbio do cérebro, ou seja, as pessoas com depressão elas têm áreas do cérebro que são afetadas, onde o cérebro não funciona adequadamente. Antigamente, nós achávamos assim que essas pessoas com depressão elas tinham uma baixa de serotonina, que elas tinham uma baixa de dopamina, uma baixa de noradrenalina, que são o que a gente chama de neurotransmissores, ou seja, a gente tem substâncias químicas que fazem o nosso cérebro funcionar perfeitamente. É como se fosse uma gasolina que fizesse os nossos neurônios comunicarem bem entre si. Hoje nós sabemos que o processo é muito mais complexo, ou seja, não é apenas como se pensava. Hoje nós sabemos que as pessoas com depressão, elas têm, os neurônios não se comunicam muito bem, eles não conversam muito bem entre eles, ou seja, eles não fazem o que a gente chama de sinapses. As informações não são bem transmitidas entre um neurônio e outro em algumas regiões do cérebro que são importantes para a energia, para o prazer, para o humor, para a memória, para a concentração, para o sono e para o apetite. Então, eu sempre falo muito com os pacientes, mas que são cristãos. Nós adoecemos do rim, nós adoecemos do pulmão, nós adoecemos do coração, nós adoecemos da visão, nós temos problemas de diabetes, nós temos queda de cabelo, nós temos tantos problemas, dor de dente, nós temos várias questões que rapidamente a gente vai lá e vai no médico. As doenças do cérebro, elas são a mesma coisa. Nós temos um distúrbio químico do cérebro, nós temos um distúrbio que afeta a transmissão entre os neurônios. O cérebro não está funcionando adequadamente. É lógico que nós vamos entrar, podemos conversar sobre as causas da depressão, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas de imediato é muito importante a gente já quebrar esse paradigma, que a depressão é uma doença, é um transtorno mental, que ele tem um substrato no cérebro como qualquer outra doença. Se a gente já entende isso, a gente já começa a entrar num caminho melhor para a cura. Ou seja, eu brinco muito com os pacientes, olha, livre de doenças, livre de problemas, livre de enfermidades, nós só quando Jesus voltar e dar para a gente um corpo glorificado. Até lá a gente vai ter que de caminhar nessa limitação do corpo. Então, a depressão ela é um distúrbio químico, às vezes ele pode ser genética, né? E aí, eu não sei se você já escutou alguma vez alguém dizer assim que de maldição hereditária, exatamente, e tudo, que tem às vezes assim um espírito maligno na família. Minha avó teve, minha mãe teve, eu tive, é uma maldição hereditária, mas às vezes não é hereditário, né? É hereditário, mas é genético. Genético. Né? Nós às vezes assim, nós temos uma dificuldade, por exemplo, eu estou perdendo meus cabelos, né? Uhum. A minha família, eu tenho ali uma parte deles que eles ficam carecas, né? Há famílias que têm pessoas que são hipertensas, há famílias que têm pessoas que são diabéticas, há famílias que têm pessoas que têm asma, há famílias de pessoas com problemas psiquiátricos, né? Quando nós convertemos, quando nós temos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Bíblia diz que nós temos um novo nascimento, né? Ou seja, nós nascemos de novo no Espírito, né? Nós temos o Espírito Santo vem morar em nós. Mas esse novo nascimento, muitas pessoas acham que ele envolve instantaneamente uma renovação do corpo e uma renovação da mente. E isso não é verdade, pelo contrário. A Bíblia diz que nós continuamos com um corpo corruptível, sujeito às doenças, e depois nós vamos poder falar um pouquinho também, e a Bíblia diz que nós precisamos também renovar a nossa
mente, ou seja, eu converti, não resolveu tudo de uma vez. Isso mesmo. E as doenças, elas são importantes a gente entender, porque às vezes a depressão genética, há famílias de pessoas que têm mutações que fazem com que elas já nascem com o cérebro predisposto a ter uma doença psiquiátrica na idade adulta. Eu acho importante falar assim, igual quando você cita doença psiquiátrica, tem gente que pensa que doença psiquiátrica é igual louco, né? E não é, né? É importante a gente falar isso, né? Que são muitas doenças, né, assim, psiquiátricas que existia esse estigma, né? Assim, quem vai no psiquiatra é quê? Louco, né? Sim. E não é. É gente com uma doença, como ele está falando, né? Que precisa de tratamento como qualquer outra, né? A gente até usa o termo doença para ficar mais simples para quem está assistindo, mas a gente normalmente fala transtornos mentais. Se a gente pensar, a gente tem algumas pesquisas da própria Organização Mundial de Saúde, que até 2030, a cada 4 pessoas, uma vai flertar com um quadro de depressão, com um quadro de transtorno de ansiedade. Por que isso? Isso aumentou, não aumentou? Aumentou muito. O que a gente tem hoje de dados, né? Então, já adiantei aqui a primeira causa da depressão. Genética. Isso é importante, né? Não confunda genética com maldição hereditária, né? Eu, particularmente, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo a gente pensam diferente. Eu acredito que a pessoa, quando ela converte, quando ela tem o Senhor, as maldições são quebradas, né? Eu particularmente, não acredito em maldições hereditárias após a conversão. Isso é uma visão pessoal de fé. Isso significa que nós não devemos orar? Não, isso não significa. Isso não significa que na oração nós não temos que renovar nossa mente. Pelo contrário, a oração ela é para destruir fortalezas na nossa mente. Mas eu acredito assim que nós não deveríamos nos preocupar com maldições espirituais depois da conversão. Então, se você tem casos na família, teu avô teve depressão, tua mãe teve depressão, tua tia teve depressão, não espiritualize isso. Se você tem um parente de primeiro grau, tua chance de ter depressão é de 2 a 3 vezes mais. Se o teu pai teve depressão e tua mãe teve depressão, você tem uma chance de 50% de ter depressão. Se alguém na sua família tentou suicídio, tem algumas pesquisas que mostram que a chance de você também tentar suicídio chega a ser 4 vezes maior. Então, a primeira causa é a genética. Agora, a genética, ela explica uma causa, um ponto muito pequeno da origem da depressão. Hoje nós sabemos que a maior causa das depressões, assim, disparado, são reações que nós chamamos de estresse crônico e persistente. Ou seja, esse ritmo de vida acelerado, esse ritmo de vida agitado, esse ritmo de vida sem descanso, esse ritmo de vida sem disciplinas físicas. No finalzinho aqui do podcast a gente fala um pouquinho sobre prevenção de depressão, mas esse ritmo de vida sem disciplinas físicas, sem disciplinas emocionais, sem disciplinas espirituais, esse ritmo de vida alucinante, ele realmente hoje é apontado na medicina como a maior causa dos transtornos mentais. Nós não fomos criados para esse nível de correria e estresse que a gente vive. Veja que os 3 primeiros mandamentos, quando Deus fala, ele fala da relação com ele. Mas o 4º mandamento, antes de Deus falar da relação, não trair a mulher, não ter outros problemas, Deus ele começa o 4º mandamento com o sábado. Né? Ou seja, descanse, tenham pausas, né? Tenham tempo para se conectar com o Senhor e tudo. Então, eu creio que hoje a quebra do princípio do sabático, do princípio do descanso, do princípio de realmente ter uma vida que respeite as leis de Deus, porque Deus colocou ali regras nas Escrituras que, se a gente segui-las, nós vamos estar mais perto da saúde mental, da saúde física, da saúde espiritual. Se nós olharmos, isso tudo está muito registrado nas Escrituras. Quando a sociedade quebra isso, quando a sociedade ela vive acelerada, como a gente entra nessa sociedade do cansaço, os estudos da medicina mostram que o nosso corpo, inicialmente, ele turbina a gente. Então, assim, se Lu Malone começar a viver uma vida estressada, o teu corpo entende, fala, nossa, a Lu precisa de um gás. Então, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai dar um gás, ele vai ligar a operação a todo vapor. Trabalha. Então, o seu cérebro ele tem uma capacidade de se autoturbinar, de se automover, de se agitar para te preparar para lutar para os problemas. Mas essa capacidade, esses ciclos de estresse, eles devem ser curtos. Nós não fomos feitos para viver ciclos muito longos de estresse. Nós fomos feitos para ter picos saudáveis de estresse que te motivam a estar aqui hoje, a gravar o podcast, que te motivam a planejar casamento, que te motivam a fazer um monte de coisa. Mas quando nós vivemos um ritmo acelerado por um longo período, a medicina mostra que o nosso cérebro ele começa a liberar uma série, dá ordens para o corpo liberar uma série de substâncias que são extremamente tóxicas para o nosso organismo.
Então, a gente aumenta o cortisol, a gente aumenta os índices de adrenalina. E tem umas substâncias que a gente chama de inflamatórias, que elas começam a ficar sendo muito produzidas no nosso corpo. O cérebro, literalmente, ele entra no modo de guerra. E aí nós sabemos que quando isso persiste por muito tempo, esse excesso de hormônios de estresse, esse excesso de inflamação, começa a atacar várias regiões do corpo, e inclusive o nosso sistema nervoso central. Então, isso é importante a gente entender, porque a maior parte das pessoas que chegam ao consultório do psiquiatra hoje, elas não deveriam estar ali. A gente, muitas vezes, na psiquiatria, está tratando a vida ruim e não está tratando só as doenças. Eu brinco que, há 17 anos atrás, quando eu comecei, a gente via pacientes mais puros, aqueles casos genéticos, aqueles casos assim, que têm depressão desde a infância. Hoje a gente tem uma epidemia de pessoas que vêm vivendo acelerado. Então, a gente tem essa segunda causa, que é o que você falou, o estresse crônico e persistente. E a gente também não pode deixar de falar, que eu acho que é muito importante, a gente falar dos traumas. E do efeito do estresse também na primeira e na segunda infância. A boa parte do que nós somos, a maneira como nós reagimos ao estresse, a maneira como o nosso cérebro reage às situações da vida, digamos que assim, que o grosso, o bloco mais importante, os grandes arquivos de instalação, os grandes programas para a gente lidar com as emoções, que é o que a gente chama hoje de resiliência, como que a Lu consegue resistir ao estresse, como que a Lu consegue passar por crise. Você já se perguntou assim, por que não sei se você já viu isso, Lu, assim, por que as mesmas pessoas passam pelas mesmas situações e uns reagem muito bem e outros já perdem o controle? Você já se perguntou um pouquinho sobre isso? Nunca já reparou? me perguntei isso, mas realmente tem gente que, assim, às vezes a gente olha e até tem um pré-julgamento, né? Gente, mas eu já passei por isso e foi tranquilo, e tal pessoa tá morrendo por causa dessa situação, né? Eu acho que eu já vi esses pré-julgamentos, não só da minha parte, mas de várias pessoas, né? Considerando que o que a outra pessoa passa, ela não deveria fazer, e até achando que é um drama, né? Sim, exatamente, porque eu sempre brinco que quando a gente fala de saúde mental, a gente tem um iceberg. Então, o que a gente vê de uma pessoa externamente é só a ponta. Por trás daqueles sintomas tem toda uma história de vida. Então, veja só, quando a tua mãe ficou grávida de você, dentro da barriga da tua mãe, já começou a formação da Lu, e dentro ali do seu corpo começou a formação do cérebro. Então, o cérebro da Lu, ele começou a receber informações já dentro da barriga da mãe. Isso não é nada espiritual que eu estou falando, não. A medicina, ela já diz isso, que nós recebemos informações da nossa vida já desde o útero. Veja que, por exemplo, pessoas que tiveram mães com depressão, gravidez muito pesada, gravidez muito difícil, são crianças que elas têm mais incidência também de depressão e de ansiedade ao longo da vida, independente da genética. Então, quando você tem a primeira e a segunda infância, toda a sua estrutura psicológica, eu disse assim, a base da sua personalidade está sendo formada ali principalmente na primeira e na segunda infância. Quando você tem um trauma, quando você tem uma situação difícil, então uma criança que sofreu um abuso, uma negligência ou um trauma muito pesado, esse trauma ele produz o que a gente chama de cicatriz neural. O que é isso? Quando eu machuco aqui o meu corpo, eu tenho uma cicatriz. Eu tenho várias cicatrizes, porque eu corro, machuco, eu era sou um menino agitado, então machuquei muito, quebrei várias vezes o braço, a perna, então minha mãe disse que era terrível. Então, eu tenho várias cicatrizes no corpo. As pessoas não entendem que nós também temos cicatrizes no cérebro. Várias coisas que nós vivemos ao longo da vida, várias experiências que nós tivemos ao longo da vida, elas geram conceitos, elas geram marcas neurais muito importantes, que são verdadeiras construções emocionais que são extremamente fortes e que moldam muito a nossa personalidade. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo usa na Bíblia o termo fortalezas da mente, ele está se referindo a isso. Hoje a psiquiatria chama de esquemas mentais ou erros cognitivos. Ou seja, fortaleza, o nome já diz, ou seja, é uma coisa difícil de ser derrubar, uma coisa difícil de você entrar Difícil e tudo. de romper, né? Há pessoas que passaram por muitos traumas na infância. Há pessoas que tiveram muitas marcas na primeira e na segunda infância. E isso condiciona, essas cicatrizes neurais, faz com que o cérebro delas já seja mais reativo. Nós temos várias pesquisas sobre isso, interessantes, assim, com exames de imagem, que são tipo ressonâncias magnéticas, que a gente chama funcionais, onde a gente pega, por exemplo, crianças que sofreram muitos traumas na infância e vai acompanhando, e a gente vê eles na idade adultos, regiões do cérebro relacionadas à ansiedade, regiões do cérebro relacionadas a lidar com o estresse, são regiões mais excitadas.
são regiões mais ligadas, ou seja, essas pessoas elas já têm uma capacidade de, infelizmente, reagirem de uma maneira mais desproporcional quando elas estão na idade adulta. Então, assim, a maneira como nós também tivemos a nossa infância é também algo muito importante quando nós falamos da depressão. Eu acho que é por isso que a Bíblia insiste tanto em renovação da mente, né? Quando a gente vai lá para Romanos 12:2, transformados pela renovação da mente. Quando Paulo diz assim que as armas que a gente tem não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ou seja, o apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele teve uma revelação muito grande, porque, primeiro, Paulo falou muito de corpo e alma e espírito. Segundo, Paulo falou que essas três coisas elas deviam ser abordadas, né, tratadas. E terceiro, ele, pelo Espírito Santo, ele sabia que aquelas pessoas elas eram nascidas de novo espiritualmente, mas existia uma jornada de transformação da mente que ele se iniciava na conversão. E muitas vezes nós não entendemos a depressão porque nós julgamos assim as pessoas. Nós dizemos assim, nossa, mas se fosse realmente, se ela vivesse a vida que eu tenho. Se ela não sabe o que é ter problema. Problema tenho eu e etc e tal. Nossa, mas ela nasceu assim. Nós queremos o quê? Equiparar as pessoas sem entender o background de vida, o histórico de vida delas, né? Então, eu sempre falo que o sofrimento que a gente vê é só 1% do que está escondido dentro de um coração de algumas pessoas. Então, tem gente que está assistindo a gente que não tem genética, tem gente que está assistindo a gente que às vezes até tem uma vida hoje boa, tem uma vida hoje estável, mas quando você vai ver o histórico delas, eles passaram por um trauma, por uma história. Muitas coisas na infância. Então. E o trauma agudo de hoje, né? Uma perda, um desemprego, um luto, algum trauma também agudo. Eu recebi muitos pacientes quando teve ruptura, por exemplo, aqui em Minas, da barragem de Brumadinho, né? Eu perdi pacientes lá na barragem e foi uma situação que afetou muito a saúde mental da cidade. Ou seja, quando você tem um trauma social muito grande, quando você tem uma pressão social muito grande, isso também gera uma força, como eu disse, naquele sistema de estresse. E aí a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? Isso. Alguns estudos, eles vêm mostrando que a gente teve mais ou menos 20 a 25% do aumento de casos de depressão e casos de ansiedade durante a pandemia. E a gente acredita que é o que a gente chama de quarta onda, né? Que é ou quinta onda, em alguns estudos, que a onda de transtornos mentais ela está apenas começando. Começando, né? Infelizmente. E a igreja tem que estar preparada para conversar sobre isso, né? Por isso que é importante o podcast. Isso. Por isso que esse podcast é tão importante. Doutor Ismael, quando você falou da primeira e segunda infância, algo que me deu um clique aqui, assim, eu pastoreei adolescentes na Lagoinha, né? E eu me assustava toda vez que a gente falava, né? Assim, qualquer coisa relativa à depressão, a suicídio, que era uma onda, assim. Toda vez que você chama para orar, você que tem esses pensamentos, vinham, assim, metade dos adolescentes ou mais. E quando você fala de primeira e segunda infância, me veio algo à mente. Eu não sei se eu tô errada, se eu tô certa, né? Mas é uma conversa. Você tá sempre certa, Lu, mas a gente conversa, entendeu? Não, mas assim, a gente vive uma geração onde os pais também são muito ausentes, né? Sim. Eles trabalham, fazem tudo, mas antes a gente tinha pelo menos uma figura da mãe mais presente dentro de casa. E cada dia mais, né, com empoderamento feminino, a gente tem visto também mães muito ausentes, né, filhos muito criados sem essa referência dentro de casa todo dia, né, e não julgando nada, mas é uma realidade hoje. E teve esse aumento entre adolescentes, crianças, de depressão. Você acha que pode ter algo linkado nisso, nessa ausência de pai, mãe dentro de casa, isso ser um trauma da infância? Sim, isso é importante, porque assim, uma grande gênese da depressão hoje é o que a gente chama de conflitos de identidade, né? Então, como que a gente forma a identidade, né? O que a gente chama de personalidade é uma mistura de temperamento mais caráter. Então, assim, qual é a personalidade da Lu? Qual é a personalidade do Ismael? É T mais C, temperamento mais caráter. O temperamento, Lu, é uma coisa mais genética, é uma coisa mais da mistura dos genes dos seus pais e fica uma base. Então, você pode converter, ter uma experiência com Jesus, o seu temperamento vai ficar o mesmo, né? Lógico que Deus vai fazer expressar os lados bons de cada temperamento. Tem gente que é mais um temperamento mais hipertímico, mais agitado, Deus usa. Tem gente que tem um temperamento mais distímico, que é mais um humor mais para baixo, Deus usa. Ou seja, a gente também tem uma mania, às vezes, de querer colocar todo mundo na mesma caixinha. Agora,
Os caracteres, a parte da personalidade que é o caráter, tem muito a ver com a formação da identidade. Antigamente, a identidade ela era muito herdada, ou seja, eu herdava esses blocos emocionais dos meus pais, da minha mãe, das instituições, da cultura, da igreja, da espiritualidade, ou seja, eu não tinha que ficar pensando muito nisso. O sistema social ele era tão sólido, tão organizado, tão sedimentado, que sem nós vermos, essas estruturas iam criando em nós referências que nos traziam um equilíbrio emocional. Nós começamos na década de 70, na década de 80, nós temos ali vários estudos do Bauman, que é o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que trabalhou muito sobre esse conceito da identidade. Então, ele até tem um livro muito legal que chama Identidade Líquida, né? Nós tivemos também outros estudos, assim, até no âmbito da própria psicanálise, mostrando que quando você começa a tirar essas estruturas de organização, quando você começa a dizer para o adolescente, para o jovem assim, você pode ser o que você quiser, você é o senhor do seu destino, você constrói a sua identidade. Aparentemente, nós estamos dando uma grande liberdade. Aparentemente, parece que isso é uma coisa muito boa, mas não é. Várias coisas que nossa geração, nossa cultura, nós recebemos como um bloco, e isso nos organizou, quando nós tiramos isso e colocamos aparentemente uma liberdade para você, na verdade aquilo te angustia mais. Tá? Se eu tenho que formar o meu destino, se eu tenho que formar a minha identidade, se eu sou o senhor da minha regra, se eu que tenho que me autodescobrir, se eu que me moldo... Eu posso ser tudo e não consigo ser nada. Mas eu não consigo ser nada. Né? Uau. E é muito uma antítese do cristianismo, né? Porque o cristianismo não é muito... Ele vai totalmente ao contrário dessa ideia de descubra a sua melhor versão, se empodere e tudo. E aí entra nessa questão dos pais e das mães, né? Nós sabemos, por exemplo, que famílias monoparentais, onde você não tem a figura paterna, você tem mais incidência de problemas psiquiátricos, né? A figura paterna ela é muito importante, né? O pai, se a gente pegar, independente das linhas de terapia e tudo, o pai ele é muito importante para a organização emocional do sujeito. O pai, até na própria psicanálise, apesar de vários problemas que a gente tem na psicanálise, mas assim, tem uma coisa muito bonita na psicanálise, que é o poder do significante paterno, da importância dessa figura masculina ser o que a gente chama de lei inconsciente, ou seja, a figura do pai ela é muito importante para colocar alguns limites. Não é um limite de eu dizer para a Lu assim, Lu, não faça isso. É um limite subjetivo que organiza a sua mente, né? Que faz com que nós tenhamos um equilíbrio a não querer explorar tudo de uma vez, a não querer sair compulsivamente vivendo a vida. Então, essa ausência dessa figura paterna e essa liquefação, onde os pais realmente não têm mais tempo de convivência, de harmonia ali no ambiente, daqueles microcosmos que a gente chama de família, isso também tem sido um grande problema. Então, os pais estão assistindo, né? Quem vai ser pai ou quem é filho, é um ponto assim, importantíssimo. A gente tem que conversar. Filho não forma identidade sozinho. Aparentemente, deixar rolar não é o melhor caminho. E eu sei que é difícil, a gente vive... O pai instrui o filho, né? A gente vive num país difícil, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, os boletos estão aí, não é fácil, a gente tem um discurso aqui, mas eu sei que a maioria da população brasileira trabalha muito, mas que esse pouco tempo que a gente tem, a gente ajude os nossos filhos a instalar esses blocos de identidade. Eles não vão conseguir sozinhos. Então, essa observação que você tem, ela é uma observação muito importante. Se você hoje chegar num culto de adolescentes e sutilmente você passar um questionário, talvez você, se você pedir para levantar a mão, eles vão ficar constrangidos. Mas se você colocar um questionário, assim, marque um X se você tem pensamentos de morte. Quem aqui é pastor, quem aqui é líder e tudo, se fizer o teste, vai se surpreender com o que você vai assistir. E eu, às vezes, que viajo para pregar e tudo, em alguns momentos, não é sempre, eu costumo fazer um apelo para quem ali é adolescente, às vezes quando estou pregando para jovens que têm pensamentos de suicídio. E é o que você falou, é assustador. É assustador, assim, o pessoal vai muito à frente. Metade da igreja vai para frente. Exatamente, aí você fala assim, bom por um lado, porque é uma geração mais descolada, uma geração que não tem vergonha, é uma geração que eles vão e tudo, mas é um sintoma muito grande, ou seja, criar grupos focados em terapia. Depois a gente pode conversar, mas eu acho que cada igreja deveria ter um grupo de prevenção ao suicídio, né? Uau, que cada igreja é uma ideia muito boa. deveria ter
deveria ter uma equipe de referência onde as pessoas pudessem fazer um acolhimento dessas pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que salvaria inúmeras vidas, né? E o que a gente vê é que muitas vezes fica restrito ao Setembro Amarelo. A gente faz ali uma campanha, faz uma live uma vez por ano, mas depois isso se perde. E onde estão as pessoas que veem isso como um chamado, né? Onde estão as pessoas que veem isso como ministério? É ministério de dança, ministério de louvor, é ministério de oração, é ministério de moto, ministério de pizzaiola, ministério de tanta tudo. coisa. Mas não se, cadê o ministério das pessoas que são aqueles que vão acolher? E aí eu tenho uma visão que não precisa ser profissional. Eu creio que tem que ser pessoas amorosas, pessoas treinadas em ouvir, pessoas que saibam dar um encaminhamento. Eu acho que assim, as igrejas elas têm que começar a fazer essas pontes de contato, né? É uma coisa que a gente pode falar depois um pouco, mas E em casos mais graves, claro. pesados, encaminhar para alguém, né, que de fato seja um profissional. Claro, a doença psiquiátrica, como eu disse, corpo, mente e espírito, né? Se a gente pensar na depressão, primeiro assim, acho que a gente podia também falar um pouquinho, antes de entrar nisso, sobre os sintomas, né? Isso, eu queria até saber quais são os sintomas do cristão, porque o Sim. cristão ele tem sintomas diferentes que o não cristão, não é isso? Os sintomas do cristão, eles são iguais, mas ele fala de maneira diferente. Por quê? O evangeliquez, o pentecostalês, ele é diferente da linguagem, né? O crente tem uma visão diferente de tudo, né? Então, se você perguntar assim, já de cara para um cristão, às vezes eu sempre falo isso nas palestras, você vai aconselhar um cristão, falar assim, você está pensando em suicídio, ele vai ficar com vergonha de falar. Uhum. Ah, não, se eu falar que suicídio vai pro inferno, né? Tem essas... não vou falar sobre isso não e tal. Vou perder minha salvação e tudo. Mas se você perguntar pro cristão assim, você ora para Deus te levar? Uau. Você tem orações às vezes assim, que viver, por que Jesus não me leva? Por que Jesus não volta? Isso muitas vezes é a ideação suicida camuflada. Às vezes a pessoa, ela tem a ideação suicida, ela está pensando em suicidar, mas ela diz como o Elias. O Elias fez a mesma coisa na Bíblia. Em vez dele falar assim, eu vou suicidar, o que ele diz lá na Bíblia? Ele diz, basta, toma logo a minha vida, que eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, a mensagem de Eugene Peterson diz assim, basta, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Então, assim, o pediu para si a morte, o desejar morrer, o orar pedindo para si a morte, muitas vezes pode esconder uma ideação suicida. Então, o cristão, às vezes, a depressão ela tem dois sintomas muito nucleares, a perda de energia e a perda de interesse ou prazer, né? Então, essa perda de energia é você saber, às vezes, o que você tem que fazer, mas você não tem energia para fazer. Então, as pessoas viram e falam assim, Lu, você tem que orar mais, você está com depressão, você tem que buscar mais a Deus, você tem que ler mais a Bíblia, a pessoa não tem energia. Ela não tem força, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não tem energia para fazer. Então, a depressão, ela rouba, muitas vezes, a força que nos leva às disciplinas espirituais. Então, a perda de energia, a perda de prazer. Então, a pessoa com depressão, às vezes que é cristã, ela começa até a questionar a fé dela. Como se ela não conseguisse conectar com Deus. Sim. Eu não consigo orar, Sim. não consigo falar com Deus. Sim. Ou, às vezes, até assim, será que Deus existe? Parece pesado falar isso, Nossa, né? num nível bem pesado mesmo. Mas assim, quantas pessoas que eu atendo, batizado com o Espírito Santo, vamos falar o pentecostalês aqui, tiveram experiências com Deus. Elias teve experiência com Deus. Ele teve várias experiências, foi usado para Deus para curar, para profetizar, para mudar. E ele chegou num ponto que ele questionou o chamado dele. Ele vira para Deus quando ele fala assim, toma logo da minha vida que eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo para Deus assim, Deus, se tiver um plano B, cara, ative aí, porque eu não estou querendo saber mais esse negócio de ministério, não. Será que até Paulo, quando ele é preso, né, e tá naquela situação, e ele pergunta, né, será que esse é mesmo Cristo? Pergunta, né, se ele é o Cristo, será que, né, assim... Eu fico pensando, assim, o que ele sofreu ali, né? Isso. O que ele passou. Então, às vezes, esse sentimento de impotência espiritual, de você começar a questionar, a angústia toma conta, né? Eu gosto muito do texto do Jeremias, no capítulo 20, lá no finalzinho, porque ele diz uma coisa muito forte que a gente esconde, né? Ele diz assim, maldito o homem que contou com a minha mãe que eu ia nascer. Aí ele fala assim, por que eu não fiquei na barriga da minha mãe para sempre? Aí ele diz aquilo que eu falei, maldito o dia que eu nasci, por que eu vim a esse mundo só para ver tristezas, desilusões. Então, assim, quando a gente começa a viver uma fé muito sem esperança, como a gente está muito triste persistentemente, às vezes, quem está de fora começa a julgar, nossa, fulano não tem fé. Nossa, fulano não está orando. Em vez de ajudar. Em vez de ajudar. Então, a perda de energia, a perda de interesse e a perda de prazer. Então, assim, o deprimido não vai à igreja.
O deprimido não vai à célula. O deprimido não vai à reunião de oração. Lógico, num caso mais leve, moderado, ele pode até ir. Mas se ele estiver mais grave, ele não vai. Aí eu olho o papel que a gente tem como igreja, né? De acolher essas pessoas, de ter uma busca ativa. Às vezes é uma pessoa pesada, às vezes é uma pessoa difícil, às vezes é uma pessoa assim, que você tem que insistir, às vezes é uma pessoa que ela vai brigar com você, às vezes é uma pessoa que não vai aceitar a ajuda de cara, mas a gente tem que olhar com aquele olhar de Jesus mesmo, de ir um pouquinho além. Depressão também, Lu, afeta a memória, a concentração e a atenção. Então, às vezes a pessoa está lá, baixou o Glorify, tem lá as meditações, tem lá os textos, e ela quer prestar atenção naquilo, mas a mente dela divaga e tal, e ela fica, ai, Jesus e tudo. Por isso, que é importante assim, diversificar na depressão até as fontes de informação, né? Às vezes você não consegue ler, mas você consegue escutar a meditação. Às vezes você não consegue ler, mas você consegue escutar a oração. Às vezes você não consegue ler, mas você consegue conversar com alguém. Então, às vezes essa parte de focar, de ler, de concentrar ali no texto, é mais difícil para quem tem depressão. Porque a depressão afeta essa capacidade de você ali ter uma coisa mais focada. Então, eu sempre até falo com os pacientes assim, olha, tá, você não consegue ler? Coloca a Bíblia falada. Coloca um devocional, coloca alguma coisa que você acha que não está entrando, mas o Espírito está ali entrando e tudo. Isso. E a depressão faz com que a gente também tenha uma visão mais trágica, mais pessimista das coisas, né? Veja que o salmista, em alguns textos, ele diz assim, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Ou seja, ele estava bem. Mas tem textos que ele diz assim, a minha alma está abatida até a morte. Ele diz assim, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me, porque está abatido a minha alma. Veja como que o próprio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele passou por tantas essas fases. A pessoa com depressão, que ela é cristã, ela tem uma vivência mais pessimista das coisas. E alterações de sono e apetite, que eu acho que é muito importante a gente falar também. Hoje a gente tem uma geração de gente viciada em remédio de dormir. Quem não está dormindo, às vezes, está com depressão, já está triste, aí não dorme, o que eles vão lá e fazem? Toma remédio para dormir. Compra no clandestino, pega do vizinho, pega do cachorro, pega do não sei o quê e toma. E aí ficam viciadas. E às vezes a insônia, ela é um sintoma de depressão, né? E as pessoas não tratam. Então, a gente tem que equilibrar isso, né? Então, a visão... Eu não sabia disso, que a insônia pode ser um sintoma de depressão. Aliás, só uma adenda aqui, o podcast não é sobre insônia, mas a maior parte das insônias não são primárias, ou seja, existem as pessoas que têm insônia, ela não tem depressão, não tem ansiedade, ela tem insônia. Mas, assim, a maior parte, em torno de 80% das pessoas com insônia, elas têm outros problemas psiquiátricos que estão causando a insônia. Então, a ansiedade pode causar insônia, aquela coisa de eu acordar no meio da noite pensando nos problemas, eu não consigo dormir pensando porque a mente está muito acelerada. A depressão, ela pode dar insônia, que é aquela coisa de você, às vezes, acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais, ou ela pode dar também hipersônia, que é o excesso de sono. Normalmente, quando é o excesso de sono, todo mundo reconhece, né? Fulano está deitado, quer dormir o dia inteiro. Mas as pessoas não reconhecem que, às vezes, a insônia também pode ser um sintoma de depressão. Com o Glorify, a gente se preocupa tanto com esse fato, assim, né? Que a ansiedade é real, que a insônia é real, né? Que a gente tem hoje no aplicativo conteúdos para dormir. Isso é ótimo. Realmente para desacelerar a mente, assim. A Nívia, até a gente teve um podcast com ela, ela morreu de rir com a gente, que ela falou assim, Lu, as pessoas estão me parando na rua e falando assim, olha, eu tô te ouvindo para dormir. Ela falou assim, eu nunca pensei que eu ouviria isso na vida. Eu achei que era só o Gustavo que ouvia a Nívia para dormir. Né? Não, as pessoas ouvem a Nívia para dormir agora. Mas é interessante, né? Essas ferramentas, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas hoje está na moda falar de meditação, né? E às vezes a gente mistifica muito a meditação, mas a Bíblia já fala de meditação, né? Você meditar nas escrituras, exato, né? De você na palavra. meditar na palavra, né? O salmista, ele falava ali dele da atenção plena, né? Porque é o termo hoje chique, né? Mindfulness. Mas a Bíblia já falava disso, que a gente, bem-aventurado, Salmo 1, é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo que ele fizer será bem sucedido. Então, assim, a meditação nas escrituras era uma coisa que foi roubada do nosso tempo, né? Daquilo que a gente está falando da vida acelerada, da vida agitada, né? Então, essas estratégias de podcast ou do aplicativo, de meditações antes de dormir, elas são muito interessantes. Quer um exemplo, Lu, como é que as coisas são bacanas?
Teve um estudo sobre insônia nos Estados Unidos que ele mostrou que as pessoas que têm um celular, então assim, se você pega o celular aqui, vou pegar aqui, ó, tá? O celular ele emite radiação. Então assim, se você pegar o celular e você ficar com ele até 1 hora antes de dormir, ele ligado, com uma agitação, essa luz, essa radiação que a gente chama de blue light, isso que o celular emite, já começa a afetar os seus neurônios relacionados a desligar o seu centro de sono para você começar a dormir. Então, assim, por que as pessoas na roça dormem melhor? Você já morou na roça? Não. Você é uma mulher de zona urbana. Mas na roça as pessoas dormem melhor do que nas capitais. Por quê? Quando começa a dar o pôr do sol, o cérebro já começa a desligar a uma série de coisas. Nós começamos a dormir, na verdade, no pôr do sol. Muita gente não sabe disso, mas quando escurece, uma série de coisas já são desligadas no nosso cérebro. Em torno de 3h30, 4 horas depois, a gente está pronto para dormir. Só que o que acontece hoje na nossa sociedade? Luz, barulho, informação. E aí o nosso cérebro fica um pouco perdido. Televisão, Vídeo, tela. televisão, internet. O nosso cérebro fica um pouco perdido. Então, ele fica assim, peraí, tá de dia ou tá de noite? Desliga ou não desliga? Tá ligado ou tá desligado? Então, isso já começa a afetar a nossa qualidade do sono. Então, esse estudo nos Estados Unidos mostrou o seguinte, que se as pessoas desligassem já 1 hora antes de dormir as telas, isso já melhorava muito o prognóstico delas de sono. Então, assim, a gente quer que vocês baixem o aplicativo do Glorify. Mas não precisa usar até dormir. Até dormir, né? O que é legal? Você fazer um tempo onde você resgate o papel, onde você resgate a anotação, onde você resgate o diário, onde você resgate a meditação, onde você resgate aquela simplicidade devocional que foi perdida no nosso tempo, né? Isso. Então, assim, é um teste. Faz o teste aí. Faz 1 mês que você vai ficar 1 hora antes de dormir sem conectar com nenhuma tela. Aí você vai ver a Bíblia. Tem aquela brincadeira, você já escutou isso? Você é um crente mais nova do que eu. Antigamente, quando eu era adolescente, falava assim, por que ler a Bíblia dá sono? Já escutou essa? Já. Entendeu? Aí E o povo assim, fala isso até é o hoje. diabo, né? Então, não é nada diabólico. Quando você lê a Bíblia, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Primeiro, você não está conectado a nada digital. A Escritura entra dentro de você, ela é viva, ela acalma o teu coração. Quando você lê a Escritura, a mensagem de Deus entra de você. E um dos efeitos disso, o que o salmista diz? Em paz, me deito e logo vou repousar seguro. Né? Porque só tu, em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Agora, como que eu vou repousar seguro se antes de dormir eu não me remeto ao Senhor que me faz repousar seguro? Por que eu vou dormir e antes de dormir eu não tenho um tempo onde eu me conecto com o Senhor, onde eu digo para Deus os meus problemas, onde eu faço as minhas confissões, né? Eu gosto muito de fazer isso. Assim. O crente deve dormir orando. Ele deve dormir com a Escritura. Ela deve ser aquele santo remedinho, aquele ansiolítico natural, onde a voz de Deus ela se torna terapêutica no coração dele. Agora, a gente dorme aqui, ó, tá lá dormindo, a mulher de um lado, do outro, todo mundo no celular, Instagram, conectado, ninguém conversa, ninguém vê nada e tal. Como que você vai dormir se você não se conecta àquele que faz te repousar seguro? Então, só quebramos aqui o tema do podcast sobre depressão. Não tem problema. Mas insônia, às vezes, pode ser um sintoma de depressão, sim. Então, esses sintomas, não é toda tristeza, né, Lu? Tristeza é normal. Você tem dias tristes, não tem? Tem. Eu também tenho vários. Tem dia que eu já fiz orações assim, Deus, não tá ó. Eu tenho dias que eu não quero sair de casa. Tem dia que parece que a gente acorda mal, né? Exatamente. Existe isso também, né? Tem dia que até eu que sou homem tenho TPM, entendeu? Tem dia que é difícil, entendeu? Né? Mas assim, tem dias que você parece que o céu tá fechado, né? Tristeza é algo normal, né? Se você vê a Bíblia, todos aqueles caras tops tiveram tristeza. Só que depressão não é simplesmente ter uma tristeza. Depressão é uma tristeza que ela é persistente, que ela é duradoura e que ela dura, segundo as estatísticas, pelo menos 15 dias. Então, assim, é uma perda de energia, uma perda de prazer, uma perda de iniciativa, tristeza, alterações de sono, mas que duram dias. Um dia, 2, tem uma fase, isso não é depressão. E a depressão ela tem que afetar o funcionamento psicossocial da pessoa, né? Então, a tristeza normal, esquece essa, não vai no psiquiatra. A tristeza da depressão e a tristeza espiritual. A Bíblia diz que a tristeza de Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação. Então, tem um tipo de tristeza que ela não é normal e ela não é depressão.
Aí eu te falo que essa é espiritual. Aí é Deus te deixando passar num deserto, Deus permitindo alguma coisa acontecer dentro de você. É uma tristeza que ela não traz condenação, ela traz uma mudança de rota. Ela te lapida, te molda. É um deserto que Deus delicadamente, ele move a sua mente, ele molda a sua compreensão de um fato, ele traz à existência uma realidade emocional que precisa ser tratada. Você não se sente condenado, você não se sente culpado, você não se sente que Deus está distante, pelo contrário. Você vê aquilo, você sente a tristeza, mas ao mesmo tempo que você sente a tristeza, você é movido por Deus a uma busca, seja pela oração, seja pelo aconselhamento. É aquele caminhar no deserto com o Senhor. Com o Senhor. Então, assim, não vamos traduzir isso como uma depressão. Então, é importante a gente falar disso. Esses sintomas da depressão. Se você, então, está assistindo, já está nesse nível, aí entra o que você falou. Há casos para terapia, há casos que a terapia é mais psiquiátrica, e há casos, às vezes, são só aconselhamento, são casos leves. Eu creio que a igreja, bem treinada, bem ajustada, ela pode ajudar a maior parte das pessoas com problemas emocionais sem precisar chegar num psiquiatra. Doutor, como que a gente identifica uma pessoa que a gente pode ajudar, né? Assim, que está com depressão ou que está até num caso, assim, quase, né, assim, de cometer um suicídio? Como que nós, como igreja, conseguimos identificar uma pessoa e ajudar de forma efetiva? Sim. Primeiro, assim, o ajudar, ele é muito importante. Vamos começar pelo final, né? A gente tem que conciliar essas coisas, né? Como eu disse que é corpo, mente e espírito, de antemão a gente tem que quebrar esse preconceito, né? De que não é importante fazer terapia, de que é pecado fazer terapia, ou de que é pecado usar remédio, né? As pessoas usam remédio para tudo, né? Ninguém questiona nada, as pessoas usam óculos, tomam remédio de depressão e tudo. Então, assim, a gente tem que saber fazer esses encaminhamentos. Agora, como que a gente identifica alguém que está com depressão? Primeiro, a nulidade, a ausência da pessoa. A gente tem alguma pessoa do nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de igreja, e essa pessoa está muito ausente, ela está muito assim, distante, ela está assim, muito arredia, ela não quer fazer conexões. Eu acho que assim, a gente tem um mandamento assim, muito amoroso de fazer uma intervenção, de fazer uma busca ativa dessas pessoas. A gente tem que estar um pouquinho mais atento a essas pessoas que simplesmente às vezes desaparecem do nada. Então assim, o desaparecimento, a solidão, não é a solitude, né? Que é um processo onde a gente se distancia para buscar o Senhor. Mas, assim, essas pessoas que começam a viver ciclos de solidão, a gente tem que estar um pouquinho mais atentos a essas pessoas. Segundo, alterações de humor. Às vezes, a tristeza nós percebemos muito rápido. Então, quando a gente identifica alguém que está triste, que está sem prazer, que ela não vai em nada, que ela recusa tudo, que ela não tem assim, energia para ir em nenhuma reunião. Isso aí a gente identifica de cara. Mas às vezes a depressão ela pode dar irritabilidade, pode dar impulsividade. Você tem aquela amiga, gente boa, tranquila, de repente ela está irritada, ela está nervosa, ela está briguenta, ela está às vezes assim, arredia, ela está dizendo coisas que ela não diz normalmente. Parece assim que ela saiu da casinha, todo mundo fala assim, nossa, parece que fulano... Parece que ela está vivendo uma intensa TPM prolongada. Fulano pirou, não era assim, fulano não está dessa forma. Opa, fica o sinal alerta nas alterações de humor, né? Pessoas que têm alterações de humor. E fiquem atentos a esses pequenos sinais, assim, de você escutar, às vezes, as pessoas dizendo assim que a igreja ela não é boa. Quando a pessoa começa a reclamar demais, ninguém ama na igreja, todos os pastores são difíceis, a igreja não cuida, às vezes, ninguém assim se importa, Deus assim, não sei se Jesus existe. Quando começa a ter um viés no discurso muito negativo de fé, fique atento, porque às vezes por trás daquela pessoa que está ali vivendo assim, uma crítica exagerada das pessoas, da comunidade, pode estar ali alguém que está começando com um quadro depressivo. Isso a gente não presta atenção. Às vezes aquela pessoa difícil, aquela pessoa que todo mundo, nossa, fulano é chato, fulano é complicado, nossa, fulano agora tudo dela tá chato, ela não entende nada, ela não aceita, parece que ninguém presta. Fique atento nessas quebras de vida. Então, quando nós identificamos isso, e os sintomas clássicos que eu falei antes, né? Tem alguém que sem energia, sem prazer, sem iniciativa, que a gente vê que está triste, que está sempre chorando, que está muito sensível e tudo. Aí você tem que fazer. E aí é o encaminhamento, né? Que a gente O que a gente faz nesse caso? E aí você tem a tríade que eu sempre digo. Tessalonicenses 5:23 diz que nós devemos conservar o nosso espiritual e corpo. Então comece pelo espiritual.
né? Estou falando que mais no médio, vamos chegar lá. Primeira coisa, faça um acolhimento cristão bem feito. Coloque uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável. Ajude a pessoa a quebrar os tabus. Então, se você já assistiu esse podcast, você já aprendeu tudo, né? Então, assim, primeiro, ajude a pessoa a entender que é um transtorno como qualquer outro. Tire o peso dessa pessoa, porque quando eu falo que começar no espírito, não é que você já vai chegar repreendendo um demônio, não é isso. A primeira coisa é você dizer, olha, isso é um problema, eu estou com você, Deus te ama, não é pecado você estar assim, não é falta de fé você estar assim. Eu entendo. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Na Bíblia existem pessoas que já passaram por isso. Só de você colocar isso, eu vou dizer que as pessoas já vão sair assim, te amando. Nossa, eu escutei alguém que me entende. Nossa, você é a primeira cristã que eu converso que não me apedrejou. Você é a primeira pessoa que não disse que eu estou em pecado e tudo. Então, a primeira coisa é destruir os preconceitos espirituais. Isso é um ponto muito importante. Segundo, aí você entra com... Eu falo aí que são as desconstruções da espiritualidade tóxica. Ou seja, dizer que nós somos mente, corpo e espírito, quebrar esses paradigmas. Aí depois nós vamos entrar na espiritualidade boa. Então o que você vai fazer? A pessoa com depressão já disse que não tem força para muita coisa. Não é ir lá fazer uma visita e achar que você é um guru que vai resolver o problema num dia. Acompanhe essa pessoa. Entendeu? Depressão, você está ajudando alguém na tua igreja, tenha outros encontros. Então o que eu vejo que funciona muito e que eu gosto muito de fazer com amigos e assim, manda um áudio. Acompanhe essa pessoa, às vezes não quer te receber, mas seja insistente. A minha mãe, ela é muito insistente. Sim. É impressionante. Ela salva muitas pessoas. Ela é a chata abençoada. Assim. Ela é. E assim, às vezes a pessoa fala assim, não quero receber, não tô bem, não quero, né? Se a gente teve vários amigos, infelizmente, alguns que ela conheceu porque passaram por essa situação e ela ajudou, outros que Qual que é o nome vieram da tua mãe? Minha mãe chama Branca. Tá. E ela, sempre que tem alguém cadeirante, assim, na igreja, ela ajuda. Porque a pessoa se tornou cadeirante, vem logo a depressão, quer deixar de viver. E aí, toda vez, ela fala, olha, eu tô indo na sua casa. E é sempre, doutor Ismael, a pessoa fala, não vem, eu não quero receber, eu não tô bem. E ela já chega, e ela chega com coxinha, e chega com lanche, e senta. E a pessoa de início, fica até nervosa com aquilo. Tipo assim, não quero receber. Mas no final a pessoa tá rindo, fala assim, cara, foi importante receber alguém aqui. Eu não sabia o quanto era importante. E ela volta depois e conversa com a esposa, com os filhos. Ela cria até desculpa. Tipo assim, não, dessa vez eu não vim te ver, não. Vim conversar com a sua esposa. Sim. E aí depois chama pro lanche. E aí senta na mesa. E como isso, o chato insistente, às vezes é bênção, né? A gente tem que ter uma visão terapêutica, né? A gente tem que olhar com aquele olhar de Jesus mesmo, né? Jesus, quando conversou com a samaritana e ele perguntou para ela sobre os maridos, ele não fez ali um julgamento moral, ele queria pegar o novelo emocional dela, ele queria fazer um gatilho para mostrar onde que estava a ponta, né? Então, assim, a gente tem que escutar mais. As pessoas me perguntam muito assim, o que eu falo para alguém com depressão? Às vezes só de você ouvir, de você escutar, de você fazer isso que eu estava dizendo, de você desconstruir, abraçar, estar junto, você já é altamente terapêutico. Então, assim, deixa a pessoa falar. Mesmo que você saiba que a pessoa possa estar em algum ato de pecado persistente, mesmo que você saiba que a pessoa tem alguma correção a ser feita, saiba que existe um momento certo de você abordar isso. Tem a hora no discipulado, tem um momento da correção, tem um momento onde você vai entrar mais firme nas questões de pecado, mas essas primeiras sessões terapêuticas cristãs, onde um cristão ajuda o outro, elas têm que ser de muito acolhimento. Então, e segundo, busca essa pessoa, né? Faz como a Dona Branca, arrasta essa pessoa, visite, né? E envie devocionais para essas pessoas que sejam terapêuticas. Nós vamos ter aí no aplicativo algumas coisas, mas assim, seja criativo nesse... Nós, inclusive, estamos esse mês inteiro com uma campanha Setembro Amarelo dentro do app. Então, são realmente conteúdos para edificar pessoas que precisam de conteúdos desse jeito. Então, são conteúdos pensados, criados por especialistas, realmente para abençoar você que está em casa e também outras pessoas, para que você envie esse conteúdo. Exatamente. Então, não sei o que fazer.
desconstrua a espiritualidade tóxica, acolhe e ore junto. Aí nós cremos na oração, nós queremos nos encostar no outro, nós queremos nos abraços terapêuticos, nós queremos que estar com o outro e orar pelo outro, Deus responde às orações. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho aí eu chamo da questão da alma, né? Então, assim, alguns casos vai ser muito importante você encaminhar para psicoterapia. Né? É óbvio que o próprio aconselhamento cristão ele é altamente terapêutico para a alma, mas tem casos que você vai encaminhar para um profissional, né? Eu acho até que todo mundo poderia fazer terapia, mas assim, se pudesse fazer. Mas, e quando eu falo da alma, não é só também a psicoterapia. É a gente ajudar as pessoas a resgatar as disciplinas, os hábitos emocionais que sejam saudáveis. Então, assim, fulano, você descansa. Tem pacientes meus que são pastores que eu simplesmente corto a agenda deles. O pastor chega lá com depressão e fala, como é que é a tua vida? Segunda eu prego, terça eu tenho culto de jovens, quarta eu tenho reunião de não sei o quê, quinta eu falo, cara, tu não tem um dia de descanso, tu não tem um dia para ir no cinema assistir Top Gun, entendeu? Tu não tem um dia para ler, tu não tem um dia para jogar a conversa fora, tu não tem um dia para sair com os amigos. Que vida é essa, né? Então, é fazer um checklist emocional da vida, né? Ajudar a pessoa. E aí eu digo aqui também para quem está nos assistindo, existe hobby, existe lazer, existe tempo para descanso, existe conexão com os amigos, existe vida social, existe vida comunitária, né? Porque a pandemia afastou muitas das pessoas da vida comunitária, né? Pertencer, isso não sei o que eu estou dizendo até, nesse último livro que eu publiquei, uma das pesquisas que eu coloquei lá, que é muito interessante, é isso, como que a solidão ela é um fator de risco para a depressão. Então, assim, a gente também conectar essas pessoas a grupos terapêuticos. E aí entra o que eu disse antes de construir isso dentro das igrejas, né? Eu acho que quem está nos assistindo de maneira rápida, a gente deveria ter pessoas, um grupinho treinado. Olha, você está passando por uma crise emocional, se você não está bem, temos aqui o telefone dessas pessoas. E aí essas pessoas vão ser essas pessoas que vão acolher, que vão orar e tudo. Então, caminhar para a terapia. E em terceiro, encaminhar para o psiquiatra. Eu acho que nem todos os casos vão chegar no psiquiatra. A gente sabe que a maioria das depressões são leves, não precisa de remédios. Se gerenciar bem isso do que eu falei, organiza. Mas em alguns casos precisa de chegar até a gente que é psiquiatra. E aí, vai sem preconceito, vai sem culpa. E hoje é bom, Lu, hoje melhorou muito. Vai com o coração aberto. Coração aberto. E hoje é bom, né, Lu? Porque assim, hoje boa parte dos pacientes que chegam até mim são pastores que indicam. Antigamente os pastores não indicavam a psiquiatra. A psiquiatria era visto como coisa ruim e tudo. Hoje, como os pastores estão melhorando, eles te encaminham, eles orientam e tudo. Então, assim, faça o acolhimento, encaminhe para terapia, encaminhe para psiquiatra. Acho que esse é um caminho básico, assim, para a gente conseguir caminhar juntos, né? Uau! Gente, o nosso podcast, infelizmente, né, chegou ao fim, mas eu quero te pedir, por favor, siga o Dr. Ismael Sobrinho nas redes sociais, para que você ouça mais e tenha mais acesso a conteúdos como esse. Hoje é mais do que nunca tão importante da gente falar, e a gente quer chamar ele para outros podcasts para a gente continuar sobre isso, né? Falando sobre isso. Hoje, a cada pessoa que se suicida ou tenta suicídio, mais de 6 pessoas são impactadas. Pessoas que sofrem com luto, pessoas que depois sofrem com a culpa, pessoas que sofrem também por depressão, por pensar que não ajudaram ou não fizeram o que podiam fazer. Então, a cada pessoa que tenta, outras 6 pessoas tantas vezes são impactadas. Hoje, gente, 1/4 de jovens entre 20 a 35 anos, é isso? Você pode me corrigir se estiver errado, hein? Mais ou menos, se a gente pegar ali, até um pouquinho antes, se a gente pegar de 10 a 25, Uau, de tem 10 pensamentos às vezes tem recorrentes. pensamentos suicidas, né? Então, você pensar que uma criança Sim. de 10 anos pode estar passando por um pensamento como esse, e talvez você, na correria da sua vida também, no seu estresse do dia a dia, não parou para ver o irmão que está ao lado, né? E a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Talvez você queria tanto uma visita dessa, uma ajuda dessa, então comece também a levantar isso. Envie esse podcast para o seu pastor, para o seu líder, para amigos, para pessoas que precisam ouvir sobre isso, mas também a líderes religiosos da sua igreja, para que eles possam implantar, para que eles entendam. Olha, a igreja tem sim um papel muito importante. Isso está sim na Bíblia, e a gente recebeu esse maravilhoso doutor aqui com a gente para falar sobre tudo isso. Também quero que você deixe o seu livro como indicação aí para o pessoal. Sim, uma dica. Eu tenho um livro para cristãos, que foi o primeiro livro que eu publiquei pela Editora Vida. Um best-seller, né? Que chama Depressão, que todo cristão precisa saber. Um dia eu estava em casa
E pensei, gente, eu tenho que escrever, porque como que o cristão começa a entender sobre depressão? Então eu fiz um manualzinho mesmo para todo mundo ali que quiser aprender, né? E agora eu escrevi um pouquinho sobre também a felicidade, né? Que chama Procura da Felicidade, que eu faço uma reflexão sobre essa sociedade que adoece. Então, quem está assistindo, quiser, vai lá na Editora Vida, que você acha os livros e vamos conversando nas redes, né? Temos um caminho grande, é importante que cada um seja um agente de cura, né? A gente não pode escutar um podcast como esse e realmente fechar o nosso coração para ajudar as pessoas. Ande mais uma milha, insista, seja como a Dona Branca. Insista com as pessoas para que elas possam obter ajuda. É isso aí. Deus Obrigada. abençoe vocês, eu que agradeço. Obrigada você que está em casa, que acompanhou até agora o nosso Gloricast. Não se esqueça, baixe o Glorify na sua loja de aplicativos preferida e acesse ali os conteúdos, orações, meditações e principalmente mais conteúdos sobre o Setembro Amarelo. Tchau, tchau e até a próxima.